Bom dia, boa tarde, boa noite, dona Yolanda. Bom, vamos dar início agora à 16ª sessão de leituras da biografia da Santa Faustina, ok? E começo agora num capítulo, num trecho do livro, que tem uma data, que é 11 de maio de 1934. Certo dia, pela manhã, quando abria o portão para deixar entrar o nosso pessoal, que distribuía o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita de 1 minuto a Jesus e renovar as intenções do dia. Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre, para que aprove a festa da misericórdia. Mas Jesus, tenho mais uma palavra para vos dizer. Estou muito admirada por me mandardes falar dessa festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dizem-me, já existe. Então, por que tenho que falar disso? E Jesus me respondeu: quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos muitas vezes não o sabem. Por isso, desejo que esta imagem seja solenemente abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa, e que receba a veneração pública para que toda alma possa saber disso. Faz uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir em 33 atos, isto é, repetindo tantas vezes a oração à misericórdia que te ensinei. O sofrimento é o maior tesouro na terra, purifica a alma. No sofrimento conhecemos quem é nosso verdadeiro amigo. O verdadeiro amor é medido com o termômetro dos sofrimentos. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos, pelas dificuldades na vida em comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca e pelo esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão em tudo, pelo transtorno de todos os meus planos. Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez do espírito, pelos temores, medos e incertezas, pelas trevas e pela espessa obscuridade interior, pelas tentações e diversas provações, pelos tormentos que são difíceis de exprimir, e especialmente por aqueles em que ninguém nos compreenderá, pela hora da morte, pela dificuldade da luta nela, por toda a sua amargura. Agradeço-vos, Jesus, que fostes o primeiro a beber desse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim, já atenuado. Eis que aproximei os lábios do cálice da vossa santa vontade. Seja feito em mim tudo de acordo com o vosso querer. Seja feito comigo o que a vossa sabedoria planejou antes dos séculos. Desejo esgotar o cálice dos destinos até a última gota, sem investigar seus significados. Na amargura está a alegria, no desespero a minha confiança. Em vós, Senhor, tudo o que dá ao vosso coração de Pai é bom, não preferindo consolos às amarguras, nem amarguras aos consolos. Por tudo vos agradeço, Jesus. Minha delícia é contemplar-vos, Deus inconcebível. Nessas misteriosas experiências permanece o meu espírito. Aí sinto que estou na minha casa, conheço bem a morada de meu esposo. Sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer que não esteja inflamada de amor para convosco. Ó beleza não criada, quem vos conhece uma vez, nada mais pode amar. Sinto o abismo extremo da minha alma, e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Sinto que estou afundando nele como um grãozinho de areia no oceano profundo. Uma outra data, 20 de dezembro de 1934. Em determinado momento à noite, quando entrei na cela, vi Nosso Senhor exposto no ostensório, como que se fosse ao ar livre. Aos pés de Jesus estava o meu confessor,
e atrás dele um grande número de eclesiásticos de alto grau, cujas vestes eu nunca tinha visto, a não ser nesta visão. E atrás deles havia membros da vida consagrada. Mais além, vi grandes multidões de pessoas que a minha vista não podia abarcar. Vi saindo da hóstia esses dois raios, tal como na imagem, que se uniram estreitamente, mas não se misturaram, e passaram as mãos do meu confessor, e depois as mãos desses religiosos. De suas mãos passaram as pessoas e voltaram à hóstia, e nesse momento me vi na cela, como se mal tivesse acabado de entrar. Outra data, 22 de dezembro de 1934. Quando durante a semana tive que ir confessar-me, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa. Na terceira parte da missa, vi o menino Jesus, um pouco menor do que de costume e com uma túnica diferente, roxa, pois normalmente tem uma túnica branca. Dia 24 de dezembro de 1934, véspera de Natal. Pela manhã, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus, e o meu espírito irresistivelmente mergulhou nele. Então ouvi essas palavras: Tu és minha agradável morada, em ti repousa o meu espírito. Após essas palavras, senti o olhar do Senhor no fundo do meu coração, e vendo a minha miséria, humilhava-me em espírito e admirava a grande misericórdia de Deus, que fez esse Senhor Altíssimo aproximar-se de uma tão grande miséria. Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou a minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. A sua onipotência envolveu todo o meu ser. Ao longo do dia, senti a proximidade de Deus de uma maneira especial, e embora as obrigações durante todo esse tempo não me permitissem ir por um momento sequer à capela, não houve momento em que eu não estivesse unida com Deus. Sentia-o em mim de maneira mais sensível do que em outras ocasiões. Saudava sem cessar a Mãe de Deus, procurando adentrar no seu espírito, e pedia-lhe que me enviasse o verdadeiro amor a Deus. Então ouvi essas palavras: Esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. Tivemos a ceia antes das 6 horas, apesar da alegria e da algazarra exterior que ocorre por ocasião da partilha do pão ázimo, pela troca de votos e felicitações. Nem por um momento perdi a consciência da presença de Deus. Após a ceia, apressamo-nos com o serviço, e às 9 horas pude ir à capela para a adoração. Recebi autorização para não me deitar logo, mas esperar a missa do galo. Fiquei imensamente feliz, pois das 9 à meia-noite tinha tempo livre. Das 9 às 10 fiz a adoração na intenção dos meus pais e de toda a minha família. Das 10 às 11 fiz a adoração na intenção do meu diretor espiritual, primeiramente agradecendo a Deus por se ter dignado dar-me esse grande auxílio visível na terra, como me havia prometido. E também pedi a Deus luzes para que ele pudesse conhecer minha alma e dirigir-me de acordo com a vontade de Deus. Das 11 à meia-noite, rezei pela Santa Igreja e pelo clero, pelos pecadores, pelas missões, pelas nossas casas. Ofereci as indulgências pelas almas do purgatório. Meia-noite do dia 25 de dezembro de 1934. Missa do Galo. Logo que teve início a Santa Missa, começou a envolver-me o recolhimento interior, e a alegria inundou a minha alma. Durante o ofertório, vi o menino Jesus sobre o altar, de uma beleza incomparável. O menino ficou olhando para todos o tempo todo, estendendo as suas mãozinhas. No momento da elevação, não olhava para a capela, mas para o céu. Após a elevação, novamente olhava para nós, mas por pouco tempo, porque, como de costume, foi partido e consumido pelo sacerdote. Nesta altura já tinha a túnica branca. No dia seguinte tive a mesma visão, e no terceiro dia também. É difícil expressar a alegria que eu sentia na minha alma. Essa visão repetiu-se em 3 santas missas, da mesma maneira que nas primeiras.
Primeira quinta-feira depois do Natal. Esqueci completamente que era quinta-feira e por isso não fiz a adoração. Junto com as irmãs, fui ao dormitório às 9 horas. Estranhamente, não conseguia dormir. Parecia-me que ainda não havia cumprido alguma coisa. Mentalmente, passei em revista as minhas obrigações e não era capaz de me lembrar do que fosse. Isso durou até as 10 horas. Às 10 horas, vi a face do Senhor martirizado. Então Jesus disse-me essas palavras: Esperei por ti para partilhar contigo o sofrimento, pois quem compreende melhor o meu sofrimento do que a minha esposa. Pedi perdão a Jesus pela minha tibieza e, envergonhada, nem sequer ousava olhar para Nosso Senhor. Mas, com o coração contrito, pedi que Jesus se dignasse dar-me um espinho da sua coroa. Jesus respondeu que me daria essa graça, mas só no dia seguinte, e a visão desapareceu de imediato. De manhã, durante a meditação, senti um doloroso espinho no lado esquerdo da cabeça. O sofrimento durou o dia todo e eu meditava sem cessar como Jesus havia conseguido aguentar a dor de tantos espinhos que tinha na coroa. Unia os meus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus e oferecia-os pelos pecadores. Às 4 horas, quando vim para a adoração, vi uma das nossas educandas ofendendo terrivelmente a Deus por pensamentos impuros. Vi também uma certa pessoa que era a causa do pecado dela. O temor atravessou a minha alma e pedi a Deus, pelas dores de Jesus, que se dignasse arrancá-la dessa terrível miséria. Jesus respondeu-me que lhe concederia essa graça não por ela, mas em atenção ao meu pedido. E então compreendi quanto devemos rezar pelos pecadores, especialmente pelas nossas educandas. A nossa vida é verdadeiramente apostólica. Não consigo imaginar uma religiosa que viva nas nossas casas, ou seja, na nossa congregação, que não tenha o espírito apostólico. O zelo pela salvação das almas deve arder nos nossos corações. Ó meu Deus, como é doce sofrer por vós, sofrer nos mais ocultos recônditos do coração e no maior segredo, arder em sacrifício que por ninguém é notado, puro como um cristal, sem nenhum consolo nem compaixão. O meu espírito arde em amor ativo, não perco tempo em fantasias e aproveito cada um dos momentos, porque ele me pertence. O passado já não me pertence, o futuro não é meu. Procuro aproveitar o tempo presente com toda a alma. 4 de janeiro de 1935. Primeiro capítulo da Madre Borgia. Neste capítulo, a Madre salientou a vida de fé e a fidelidade, mesmo nas pequenas coisas. Na metade deste capítulo, ouvi essas palavras: Desejo que haja em vós mais fé nos momentos presentes. Que grande alegria me traz a fidelidade de minha esposa nas mínimas coisas. Então olhei para o crucifixo e vi que Jesus tinha a cabeça virada para o refeitório e que os seus lábios se moviam. Quando falei disso à Madre Superiora, ela me respondeu: Veja, irmã, como Jesus exige que a nossa vida seja a vida de fé. Quando a Madre afastou-se para a capela e eu limpava a sala, ouvi essas palavras: Diz a todas as irmãs que exijo que vivam pelo espírito da fé em relação às superioras no momento presente. Pedi, entretanto, ao confessor que me liberasse dessa obrigação. Quando eu estava conversando com certa pessoa que devia pintar a imagem, mas que por certas razões não a estava pintando, ouvi durante a nossa conversa com ela esta voz na alma: Desejo que ela seja mais obediente. Compreendi que os esforços, ainda que sejam os maiores, se não tiverem o selo da obediência, não são agradáveis a Deus. Estou falando da alma religiosa. Ó Deus, como é fácil conhecer a vossa vontade na vida religiosa. Nós, almas consagradas, possuímos de manhã à noite bem definida a vontade de Deus. E nos momentos de incerteza temos as superioras, pelos quais Deus nos fala.
véspera de Ano Novo. Recebi autorização para não me deitar e ficar rezando na capela. Uma observação, véspera de Ano Novo, ela voltou um pouquinho no tempo. É véspera de Ano Novo entre 1934 e 1935. Uma das irmãs pediu-me que eu oferecesse por ela uma hora de oração. Concordei e fiquei rezando por ela a hora inteira. Durante a oração, Deus deu-me a conhecer como lhe agrada essa pequena alma. Ofereci a segunda hora de oração pela conversão dos pecadores e tentava desagravar a Deus, especialmente pelas ofensas nesse preciso momento. Ó, quanto Deus está sendo ofendido! Ofereci a terceira hora na intenção do meu diretor espiritual. Rezei com fervor, pedindo luzes para ele num assunto particular. Finalmente soaram as 12 badaladas, a última hora do ano. Terminei-a em nome da Santíssima Trindade e também comecei a primeira hora do Ano Novo em nome dela. Pedi a bênção a cada uma das pessoas e olhei com grande confiança para o novo ano, que com certeza será pródigo em sofrimentos. Hóstia Santa, na qual está encerrado o testamento da misericórdia divina para nós, e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o corpo e o sangue do nosso Senhor, como testemunho da infinita misericórdia para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a vida eterna e a infinita misericórdia, concedida copiosamente a nós, e especialmente aos pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrada a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrado o infinito preço da misericórdia, que pagará todas as nossas dívidas, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrada a fonte da água viva, que brota da infinita misericórdia para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrado o fogo do amor mais puro, que arde no seio do Pai Eterno, como num abismo de infinita misericórdia para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas doenças, que flui da infinita misericórdia como de uma fonte para nós, e especialmente para os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela infinita misericórdia para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, na qual estão encerrados todos os sentimentos do Dulcíssimo Coração de Jesus para conosco, e especialmente para com os pobres pecadores. Hóstia Santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às trevas e às tempestades interiores e exteriores. Hóstia Santa, nossa única esperança na vida e na hora da morte. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundas incertezas. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às falsidades e traições. Hóstia Santa, nossa única esperança nas trevas e na perversidade que cobrem a terra. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio à saudade e à dor, em que ninguém nos compreende. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos afazeres e à monotonia da vida cotidiana. Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às ruínas dos nossos anseios e esforços. Hóstia Santa, nossa esperança única em meio aos ataques do inimigo e às investidas do inferno. Hóstia Santa, confio em vós, quando as dificuldades superarem as minhas forças, quando eu vir ineficazes os meus esforços. Hóstia Santa, confio em vós, quando as tempestades agitarem o meu coração e o espírito atemorizado inclinar-se ao desespero. Hóstia Santa, confio em vós, quando meu coração tremer e quando o suor mortal cobrir a minha fronte.
Hóstia santa, confio em vós quando tudo conspirar contra mim e o negro desespero dominar a minha alma. Hóstia santa, confio em vós quando a minha vista se apagar para tudo que é terrestre e o meu espírito vir pela primeira vez os mundos desconhecidos. Hóstia santa, confio em vós quando os meus trabalhos superarem as minhas forças e o insucesso me acompanhar continuamente. Hóstia santa, confio em vós quando o cumprimento da virtude me parecer difícil e a minha vida... vou ler de novo. Hóstia santa, confio em vós quando o cumprimento da virtude me parecer difícil e a minha natureza se revoltar. Hóstia santa, confio em vós quando os golpes do inimigo forem desferidos contra mim. Hóstia santa, confio em vós quando os trabalhos e os esforços forem condenados pelos homens. Hóstia santa, confio em vós quando soar sobre mim o vosso juízo. Então confiarei no oceano da vossa misericórdia. Ó Santíssima Trindade, confio em vossa infinita misericórdia. Deus é Pai, portanto eu, como sua mais pequena filha, tenho todos os direitos sobre o seu coração divino. E quanto maiores as trevas, tanto mais completa deve ser a nossa confiança. Não compreendo como é possível não confiar naquele que tudo pode. Com ele tudo e sem ele nada. Ele é o Senhor e não permitirá nem consentirá que sejam confundidos aqueles que puserem nele toda a sua confiança. 10 de janeiro de 1935. Quinta-feira. À noite, durante a bênção, começaram a atormentar-me esses pensamentos. Tudo isso que tinha dito sobre essa grande misericórdia de Deus não será talvez apenas uma mentira ou uma ilusão? Quis refletir um momento sobre isso. Então ouvi uma forte e clara voz interior. Tudo o que dizes sobre a minha bondade é verdade, mas não existem expressões suficientes para glorificar a minha bondade. Essas palavras eram tão cheias de vigor e tão claras que daria a minha vida como prova de que são de Deus. Reconheço-as pela profunda paz que nessas ocasiões me acompanha e continua comigo. Essa paz me dá tão grande vigor e força que todas as dificuldades, contrariedades e sofrimentos e até a própria morte nada representam. Está passando um caminhão, mãe, deixa ele passar. Pronto. Essa luz fez-me perceber que são muito agradáveis a Deus todos os esforços que eu estou empreendendo para que as almas conheçam a misericórdia do Senhor. Isso me causa uma alegria tão grande que não sei se no céu pode haver uma maior. Oh, se as almas quisessem ouvir, ao menos um pouco, a voz da consciência e a voz, ou melhor, a inspiração do Espírito Santo, digo ao menos um pouco, porque se nos entregarmos uma vez à influência do Espírito de Deus, Ele mesmo completará o que nos faltar. Ano Novo de 1935. Jesus gosta de entrar nos mínimos detalhes da nossa vida e muitas vezes satisfaz os desejos secretos que frequentemente lhe oculto, embora saiba que diante dele nada se pode esconder. No Ano Novo, temos o costume de sortear os padroeiros particulares para o ano todo. De manhã, durante a meditação, despertou em mim um desses desejos secretos de que Jesus Eucarístico fosse o meu padroeiro particular também para esse ano, como anteriormente. Contudo, ocultando esse desejo diante de meu amado, falava com ele de tudo, menos de que queria tê-lo como padroeiro. Quando fomos ao refeitório para o café da manhã, após fazermos o sinal da cruz, começamos a sortear os padroeiros. Quando me aproximei dos santinhos em que estavam escritos os nomes dos padroeiros, peguei um ao acaso, mas sem o ver imediatamente, pois queria mortificar-me por alguns minutos. Então ouvi uma voz na alma. Sou o teu padroeiro, lê. Nesse momento, olhei para a inscrição e li, padroeiro para o ano de 1935, Santíssima Eucaristia. O meu coração estremeceu de alegria.
Afastei-me secretamente do grupo das irmãs e fui ter com o Santíssimo Sacramento, ainda que por um breve momento. E aí dei vazão aos sentimentos do meu coração. Contudo, Jesus admoestou-me docemente que devia permanecer nesse momento junto das irmãs. Fui imediatamente obedecendo a regra. Deus trino e uno, inconcebível na grandeza da misericórdia para com as criaturas, e especialmente com os pobres, para com os pobres pecadores. Revelastes o abismo da vossa misericórdia inconcebível e sempre imperscrutável a qualquer mente humana ou angélica. O nosso nada e a nossa miséria afundam-se na vossa grandeza, ó bondade infinita. Quem vos glorificará dignamente? Haverá uma alma que vos compreenda no vosso amor? Ó Jesus, existem tais almas, mas são poucas. Um dia, durante a meditação da manhã, ouvi esta voz: eu mesmo sou o teu diretor. Fui, sou e serei. Mas, já que pediste uma ajuda visível, eu mesmo o dei e escolhi para ti antes que o pedisses, porque assim o exige a minha causa. Fica sabendo que os erros que cometes contra ele ferem o meu coração. Evita especialmente a arbitrariedade, que na mínima coisa esteja o selo da obediência. Pedi perdão ao Senhor por esses erros, com o coração humilhado e contrito, e também pedi perdão ao diretor espiritual, e decidi nada fazer antes que fazer muito e mal. Ó bom Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, que me dais a conhecer quem sou por mim mesma, miséria e pecado, nada mais. Só uma coisa posso fazer por mim mesma, isto é, ofender-vos, ó meu Deus, porque a miséria nada mais consegue fazer, além de ofender-vos, ó bondade infinita. Uma vez pediram-me orações por uma certa alma. Resolvi fazer logo uma novena à misericórdia do Senhor, e a esta novena acrescentar uma mortificação, isto é, usar uma pequena corrente em ambos os pés durante a Santa Missa. Exercitei-me por 3 dias nessa mortificação. Quando fui confessar-me e disse ao diretor espiritual que com permissão presumida empreendi essa mortificação, pensei que o diretor espiritual não teria nada contra isso. E, no entanto, ouvi o contrário, isto é, que sem permissão nada fizesse sozinho. Ó meu Jesus, novamente a arbitrariedade. Mas não desanimo com minhas quedas, sei bem que sou miserável. Por razões de saúde não recebi a autorização. E admirou-se o diretor espiritual que eu pudesse, sem a sua licença, exercitar-me em mortificações maiores. Pedi perdão pela minha arbitrariedade, ou antes por me guiar por permissões presumidas, e pedi que me indicasse outra. O diretor espiritual substituiu-a por uma mortificação interior, isto é, que durante uma das santas missas eu devia refletir por que é que Jesus consentiu em receber o batismo. Essa meditação não era uma mortificação para mim, pois pensar sobre Deus é um deleite e não uma mortificação. Mas havia aí a mortificação da vontade, por estar fazendo não o que é do meu agrado, mas o que me foi mandado, e nisso consiste a mortificação interior. Quando me afastei do confessionário e comecei a cumprir a penitência, ouvi essas palavras: concedi a graça àquela alma pela qual me pediste, mas não pela mortificação que tu mesmo escolheste. Foi apenas pelo ato de total obediência para com o meu representante que dei a graça a essa alma pela qual me pediste e suplicaste misericórdia. Fica sabendo que quando mortificas em ti a vontade própria, então a minha vontade reina em ti. Ó meu Jesus, tende paciência comigo. Tomarei mais cuidado para o futuro, não confiando em mim mesma, mas na vossa graça e bondade, que são tão grandes para comigo, tão miserável.
Em determinado momento, Jesus me fez conhecer que quando lhe peço alguma coisa na intenção que frequentemente me recomendam, está sempre pronto a conceder suas graças, embora as almas nem sempre queiram aceitá-las. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, disse-me Deus, especialmente para com os pobres pecadores. Oh, se pudessem compreender que eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água como de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles resido no sacrário, e como Rei de misericórdia desejo conceder graças às almas, mas não querem aceitá-las. Ao menos tu vem visitar-me com a maior frequência possível e toma essas graças que eles não querem aceitar, pois com isto consolarás meu coração. Oh, como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor. O meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas. Será que também vós não compreendeis o amor do meu coração? Também aqui decepcionou-se meu coração. Não encontro a total entrega ao meu amor. Tantas reservas, tantas desconfianças, tantas precauções. Para o teu consolo, direi que existem almas que vivem no mundo que me amam sinceramente. Permaneço com prazer nos seus corações, mas não são muitas. Existem também nos conventos almas que enchem de alegria meu coração. Nelas estão gravadas minhas feições, e por isso o Pai Celestial olha para elas com especial predileção. Elas serão o alvo de admiração dos anjos e dos homens, mas o seu número é muito pequeno. Elas não são o baluarte contra a justiça do Pai Celestial. Desculpa, elas são o baluarte. São baluarte contra... Elas são o baluarte contra a justiça do Pai Celestial. E elas alcançam a misericórdia para o mundo. O amor e o sacrifício dessas almas sustentam a existência do mundo. O que mais fere o meu coração é a infidelidade de uma alma por mim especialmente escolhida. Essas infidelidades são lanças que transpassam meu coração. 29 de janeiro de 1935. Nesta terça-feira de manhã, durante a meditação, vi o Santo Padre celebrando a Santa Missa. Após o Pai Nosso, ele estava conversando com Nosso Senhor a respeito do assunto sobre o qual Jesus tinha ordenado que eu lhe falasse. Embora eu não tivesse falado sobre isso pessoalmente com o Santo Padre, pois esses assuntos estão sendo resolvidos por outra pessoa, naquele momento, porém,